Olá, meus amigos. Todos nós enfrentamos batalhas espirituais. Nós, cristãos, temos uma grande batalha espiritual para nós vencermos, porque como nós somos representantes de Jesus, como nós somos representantes da vontade de Deus manifesta no Espírito Santo e manifesta nas Escrituras, os demônios odeiam isso, muita gente odeia isso, e nós estamos aí no meio de um fogo cruzado, mas nós temos em Jesus vencido essas batalhas espirituais. Nós vencemos essas batalhas espirituais porque nós somos mais do que vencedores. Paulo nos disse que nós corremos não como competidores, buscando uma coroa de vitória, mas nós já corremos como vitoriosos, cada um de nós carregando um cetro de vitória, que foi colocado em nossas mãos pelo único que conseguiu realmente vencer, que foi Jesus. Então falar em vitória é muito bom. Agora vamos falar um pouquinho em derrota. Vamos falar um pouco nos fracassos espirituais. É bom nós falarmos nisso, porque existem alguns cristãos fracassando em suas batalhas espirituais. Existem pessoas de outras doutrinas que estão fracassando muito, devido a erros cometidos, erros muito graves. Para nós cristãos e para esses nossos amigos de outras seitas, nós vamos deixar aqui, nós colhemos na Bíblia 5 exemplos que nos podem levar a um total fracasso espiritual. Em primeiro lugar, buscar um outro Salvador. Nós sabemos que só existe um Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, discursando no Sinédrio, disse, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, em nenhum outro nome existe salvação, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quando alguém busca algum outro salvador, um avatar, um guru, um médium, uma entidade, alguma coisa fora desse Salvador que é Jesus, está fadado a total fracasso espiritual. Vai perder qualquer batalha espiritual. O segundo exemplo é crer em um outro evangelho. Nós sabemos que só existe um único evangelho, o evangelho de Jesus, o evangelho dos apóstolos e, por que não dizer, dos profetas também. Esse evangelho é o evangelho segundo os preceitos de Deus em Cristo. E esse evangelho é que nos leva a uma regeneração, a uma reconciliação com Deus e a uma vitória nas nossas batalhas espirituais. Mas se nós crermos em um outro evangelho, nós estamos fadados ao fracasso, porque não existe outro evangelho. Paulo, em Gálatas, no capítulo 1, verso 8, disse, mesmo que um anjo dos céus, olha bem, mesmo que um anjo dos céus vos revele outro evangelho diferente do evangelho que eu vos tenho pregado, seja isso maldição, seja isso anátema. Paulo está dizendo, o meu evangelho, o evangelho que eu prego, é o evangelho da verdade, porque é segundo os mandamentos de Jesus. Um terceiro exemplo de fracasso nas batalhas espirituais é usar os padrões do mundo. O mundo secular tem os seus padrões de luta. Nós, que somos espirituais, lutamos no espírito. O mundo usa os argumentos violentos
a, digamos, intimidação, a força da lei, usa a violência, muitas vezes verbal e física, para tentar vencer as suas batalhas. Mas nós não usamos os recursos do mundo. Nas nossas batalhas espirituais, nós vencemos porque nós utilizamos os recursos espirituais. Mas se em nossas batalhas nós tentarmos utilizar os recursos seculares, nós estamos fadados ao fracasso nessa batalha espiritual. O nosso amigo Tiago, no capítulo 4, verso 4, diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é também inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, se você está em batalha espiritual, você vai lutar e vencer no espírito. Mas se você está em batalha espiritual e está utilizando armas carnais ou armas, digamos, emocionais, como usa o mundo, você vai fracassar. Um quarto exemplo, confiar em carros e cavalos. Nós sabemos pela história que a força dos exércitos antigos era medido pela quantidade de carros e cavalos. E quanto maior a quantidade de carros de combate, de cavalos, os exércitos eram mais temidos, eram mais respeitados. Mas nós estamos em batalhas espirituais. Nós não utilizamos a força que os exércitos usam. Nós usamos as forças espirituais. A força da palavra, a força do Espírito Santo e a força da nossa comunhão com Deus. É isso que nos leva à vitória espiritual. Se nós utilizarmos a força dos exércitos desse mundo, a sua capacidade, digamos, combativa, aí nós perdemos, nós fracassamos. O profeta Isaías, no capítulo 31, verso 1, é bem claro quanto a isso. Ai dos que descem ao Egito. Descer ao Egito significa voltar ao mundo secular. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Então fica bem claro aqui que nós que somos verdadeiros batalhadores espirituais, não podemos utilizar as forças dos carros e cavalos, ou seja, nós não vamos utilizar os recursos que o mundo considera poderoso, porque para nós poderoso é o Deus Santo de Israel, é o Espírito Santo, a palavra, e mais uma vez eu digo, o nosso real compromisso com Ele. E para nós terminarmos, o quinto conselho para que alguém fracasse na batalha espiritual: confiar em ouro e prata. Esse mundo é praticamente regido por ouro e prata. Quem tem dinheiro, quem tem petróleo, quem tem alto salário, passa a ser elite, passa a ser muito respeitado e se acha muito poderoso. Só que ouro e prata para Deus nada significam, nada. Tem até cristão que acha que sim, mas sinto muito, não. Biblicamente não, teologicamente não. Ainda mais quando estamos num, digamos, em enfrentamento espiritual. Ouro e prata
não tem valor nenhum. O que tem valor é o sangue remidor de Jesus em todo o seu significado para a nossa vida. Jesus mesmo disse: isto é o meu sangue, o sangue do pacto, sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. E no caso, a remissão dos pecados que nos reconcilia com Deus e nos salva. Muitos espiritualistas odeiam isso, mas é verdade bíblica e é verdade teológica. Então, as pessoas que entram na batalha espiritual confiando em, digamos, riqueza, posição social, expressão social, cargo administrativo, não tem poder nenhum no campo espiritual. No campo espiritual tem força o fato, a nossa consciência saber que nós fomos resgatados por algo muito mais valioso do que ouro e prata. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,18, nos lembra: sabendo que não foi por meio de coisas corruptíveis, como ouro e prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, e que por tradição recebestes dos vossos pais, mas sim mediante o sangue precioso, o sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então nós temos aqui 5 exemplos que, se forem seguidos, são a garantia de total fracasso na batalha espiritual. Quem busca um outro Salvador além de Jesus, quem crê em um outro evangelho, quem usa os padrões do mundo para as coisas espirituais, os que confiam nos carros e cavalos e não em um compromisso com Deus, e naqueles que confiam em ouro, prata, dinheiro, poder, cultura, etc. Então, se algum desses 5 exemplos aqui for seguido, está garantido o fracasso espiritual. Se você é cristão, por favor, não cometa nenhum desses 5 desatinos. Se você não é cristão, pertence a outra seita, então você medite nesses conselhos aqui. Então, esses conselhos aqui têm levado muita gente, principalmente não cristã, a um total fracasso espiritual. Porque tem muita gente aí buscando um outro Salvador e buscando virtudes em um outro pressuposto evangelho. Ok? Que Deus abençoe você. Até um próximo vídeo. Que tenhas um dia bom, abençoado em nome de Jesus.